é amor, ódio. Onde tem amor como universal, você tem ódio como universal. Onde você tem Deus como universal, você tem o diabo como universal. O diabo é Deus de costas. As costas de Deus. O diabo. Essa linguagem do ódio é a linguagem que ela emerge, ela tem emergido na comunicação eletrônica, nas redes. O amor não tem emergido, mas a do ódio sim. Dizemos que é universal, a linguagem universal. Tanto que já é estudos, ainda hoje eu li um desses estudos, um artigo de grande trabalho feito aqui no Brasil sobre o que se chama os locutores do ódio. Os locutores do ódio. Se encontra intelectuais especializados em direita em babar o ódio, vociferar o ódio. Pastores, pastores que ódio contra os que não acreditam no Deus que ele acredita, os políticos que vociferam ódio fora de qualquer argumento. O ódio como que, isso é transitório. Nós estamos vivendo num momento de muito ódio nesse entremeio da rede. Situações que nós poderíamos chamar do que Polanyi chamou há quase 100 anos atrás, da situação fascista. O fascismo não precisa de partido para existir, não precisa de organização. Ele emerge, ele é uma reação emocional a impasses que você não suporta dentro da sociedade de mercado. Então, se trata, portanto, geralmente, esse imaginário, de um imaginário controlado, de um imaginário sistemático, mas é um imaginário sem potência imaginativa, portanto, é um imaginário adaptável à produção. É o imaginário da produção, que não deixa de evocar essa dinâmica de espelhamento, a dinâmica dos espelhamentos elementares, dos espelhamentos primais. Então, veja só, se antes o Estado nazista, o Estado totalitário, queria se enraizar na vida da nação, reunificando corpo e espírito contra o liberalismo, agora é a mídia que se enraiza culturalmente na vida social. O que eu estou descrevendo como sociedade mediatizada não é um ataque à televisão, ao jornal, não é isso. Né? Eu quero mostrar que a mídia é mais do que isso. A mídia é um dispositivo de enraizamento dessa nova ordem na vida social. Isso aqui é mídia. Então, no âmbito de um novo ecossistema, que é esse ecossistema que estamos criando, que é simulativo, ou que é simulativo da vida, que é espectral, isso é a mediatização, isso é o bios midiático, que eu chamo de biomediático. O dispositivo da mídia, que é um dispositivo fortemente cinemático, que atua por imagens móveis, ele mobiliza os corpos da cidadania e ele institui um imaginário que se confunde com a realidade da vida nua, com a realidade da vida natural, de modo a constituir uma espécie de nova atmosfera existencial, que é uma nova esfera de existência, é isso que eu chamo de bios, plenamente afinada com o capital, plenamente afinada com a lei da ordem produtiva, da lei da ordem de produção, onde o desejo de cada um se impõe preferencialmente como desejo de mercado. É desejo de mercado. Então, nessa operação, você recicla, nesse mundo especializado dessa estética, dessa tecnoestética, todas as velhas imagens, imagens gastas, que estavam guardados nos diferentes arquivos óticos da civilização ocidental. Então, essa imensa distribuição cultural que temos, informativa, que é enorme, não há mais, nesse sentido, nenhum ignorante voluntário. Você não sabe uma coisa, você entra no Google, imediatamente você fica sabendo.
Até se faz isso para medicina antibiomérica. Se consulta o Google, para chegar lá poder dialogar um pouco com o médico sobre a própria doença que se tem, ou sobre o próprio corpo. Evidentemente, isso é a velha pílula do dicionário ou da enciclopédia que você tem. Fazer a conexão é outra coisa, você não consegue. Você tem a pílula pontual, mas é uma pílula mobilizadora que dá uma espécie de potência de conhecimento, é uma espécie de Viagra mental, uma coisa assim. Viagra mental. Então, a cultura, portanto, nessa ordem social, ela não é mais uma forma balizadora do conhecimento, porque a cultura não é informação, não é um conteúdo informativo. A cultura tradicional, clássica, é a baliza da informação, é a baliza do conhecimento. Não é, portanto, se está no mar, ela não é o mar, com peixes, informações. Ela é a carta de navegação, né? Elas são as boias, a carta de navegação, isso é a cultura, é a baliza, ela vai promover as conexões. Então, a cultura, nesse quadro, ela é uma vasta memória técnica, uma memória técnica. O Google é um pequeno exemplo, que redistribui conteúdos já usados, já experimentados, ao modo de um baú de ossos. É como se tivesse um baú de ossos, e você traz esse baú de ossos à luz por tecnologia eletrônica. Quer dizer, portanto, sob a superfície da diversão, debaixo da superfície do entretenimento, que está por todo lugar, você tem que ser entretido, até por esses locutores do ódio que eu falei, eles têm que, de algum modo, lhe divertir, senão você não presta atenção nele. A cultura se revela também como um terreno para um tipo de guerra entre facções sociais politicamente opostas, na dinâmica que é conflitiva pelo controle dos dispositivos ideológicos do Estado, na hegemonia das estratégias de influência ou de orientação de emoções coletivas. Então, não é uma questão mais, portanto, quando eu falo, de conteúdo argumentativo, nem de opinião, nem de ideia, é uma questão de emoção. Mas preste atenção. Um exemplo bem brasileiro, aqui para nós, para não ficar no abstrato. Quando foi foi empichada a Dilma Rousseff, vocês se lembram bem, isso é bem recente, o barulho das ruas, inequívoco, realmente uma presidente com baixa popularidade, nenhum carisma governamental. E as ruas, o barulho, a panela, as emoções coletivas afloraram. Nós temos agora uma situação igual ou pior. Pior. Eu vi ontem, 7% de aprovação eu me lembro que a Dilma chegou a 12, uma coisa assim. 7% de aprovação do Temer, já tem. Primeiro presidente da história do Brasil a ser acusado no cargo por corrupção. Acusação lá, hoje ou amanhã. Evidência lá, nenhum barulho nas ruas. É estranho, é pior, a situação é estranha mesmo. Aí você diz, então eu devo gostar muito desse cara? Não. Diz que não, de forma nenhuma. Os índices também de pesquisa não gostam. Mas por que não tem a panela, o barulho, a manifestação? É porque as emoções não têm outra lógica. Não é por opinião que as pessoas foram à rua. Por emoção. É por emoção. No instante, você pode ouvir as coisas mais terríveis que alguém lhe diga, depende do seu estado de humor no dia. Você beatificamente diz, você não presta, você é um vagabundo, você está na praia iluminante, não vou brigar por isso. Aí o cara fala,
Outro dia você é capaz de matar o sujeito que diz essas coisas, cara. O humor é outro. Os humores são outros, não tem lógica. É por isso que eu, dizendo, olha, nós estamos em vias de substituir uma democracia das opiniões e das ideias por uma democracia das emoções. A democracia dos sentimentos, dos afetos, é outra coisa, é outra lógica, é outra democracia também. Então, mediante, digamos assim, essa aceleração tecno-retórica, é uma retórica acelerada, dos processos de registro, dos processos de recuperação, tudo agora incita a consciência, a nossa consciência, uma consciência que é fascinada, uma consciência que é emocionada. Eu levanto isso aqui porque é o último dos dispositivos, é esse negócio, é o celular. Fascinada com tudo que aparece, com essa velocidade, com esse aparente controle que você tem sobre o mundo, desde dos macroacontecimentos até a última pornografia que alguém resolveu postar. Porque não tem mais limite, sendo público privado, da vida, né? Cada um de nós está sujeito a isso. O sujeito a frases, começa a ter um controle, você não faz ideia. Em meio, chegar aqui hoje, em meio já atravessei aqui, difícil, estava com fome, e veio, no caminho, e me liga, telefone, e a pessoa que está me ligando, que é a minha mulher, sabe que eu estou dirigindo, mas liga insistentemente, ele socorreu alguma coisa. Aí eu parei para tentar responder. Ela disse, entendi a mensagem que você mandou. Vê se eu não mandei mensagem porque estava isso aqui é ganhando, estou tentando chegar. Ele não é. Mas você mandou a mensagem assim, posso lhe ligar mais tarde? Ela achou estranho essa imagem. E eu nunca mandei. Ela ficou alarmada. Não é uma mensagem que eu mandei, eu posso ligar mais tarde, eu ligo para ela a qualquer hora, quiser nós falamos o dia todo. Aí eu disse, estranho isso, que eu não mandei essa mensagem, você, mas está aqui. Mas eu também já recebi mensagem que não tinha mandado. Evidentemente, alguma coisa às vezes se passa aqui. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Você não mandou, mas chegou. Alguém mandou para alguém. E por algum motivo não é toda hora. Ela disse, você mandou, realmente é estranho. Eu se recebesse uma mensagem dessa, eu ficaria preocupado. Eu disse assim, pode ser, sei lá, alguém um sequestro, uma saída de banco, quer dizer alguma coisa, né? Eu ia ficar preocupado. Ela ficou, não é a mensagem que eu mando. Disse assim, posso ligar mais tarde? Nunca mandei. Isso não poderia ter mandado naquele percurso lá para cá, porque eu não ligo dirigindo, e ainda mais estava tentando chegar, tinha acabado de falar, né? Ela disse, mas chegou aqui, eu vou lhe mostrar depois. Eu disse, eu acredito que chegou, claro, porque esse negócio começa a agir sozinho, hein? Tomem cuidado, isso começa a agir sozinho. Quer dizer, é a lógica dos erros aqui dentro. Mas eu estou exagerando um pouco, contando uma coisa pessoal, para mostrar que esse negócio vai a um sem fim, com imagens, e com as imagens, essas imagens, de repente, você vê da atriz tal, que caiu na rede, vocês conhecem a história, estava com um namorado, não sei onde, como é que caiu na rede? Claro, por um descuido, mas um descuido acionado ali por alguém, pelo próprio, onde às vezes aquela situação não basta mais apenas, digamos, ser vivida corporalmente. Tem que ser visualmente, dar um tilt a mais, se fotografar. E aí, de repente, por acidente, o negócio é mandado por alguém, isso cai na rede. Isso nunca é inteiramente inocente, essas histórias. Nunca é inteiramente inocente. Então, a consciência está fascinada, está mobilizada dentro dessa ordem mediatizada a entrar no jogo da produção, entrar no jogo de consumo
do que eu chamo dos efeitos energéticos do real. São efeitos energéticos, o real se energiza, ele é magnético. E aí você imerge nesse bios virtual, nessa esfera virtual, onde se aprofunda o desaparecimento da experiência. Experiência é o constituinte de todo agir humano. E há em toda experiência, nesse constituinte do agir, tem uma autonomia, tem uma energia. Pode ser mais banal que seja a experiência. Se a experiência mais banal, não no sentido desimportante, comum. A experiência da iniciativa de fazer isso, aquilo, de inventar, de encontrar alguém. Então, a experiência se apoia necessariamente na linguagem, na autoridade, na narrativa. A experiência de que eu falo aponta para a indeterminação, aponta para a surpresa, aponta para a criatividade. Então, a experiência é isso que se faz visível na vontade que você tem, que o homem tem, de se singularizar, de se singular. Ou seja, quando ele faz uma escolha, que é só dele, nos potenciais que cada um de nós tem de transformar, de fazer uma passagem. Essa é a experiência. Ora, nesse bios virtual, pelo menos nesse que até agora nós temos vivido, essa atmosfera humana da experiência, ela parece submergir numa estética que é telecomandada. É telecomandada pela organização produtiva. Quer dizer, o indivíduo é expropriado da experiência e da singularidade, mas é um indivíduo, somente um indivíduo que está emergindo. É basicamente a criança. Cada um de nós é afetado por isso, mas as gerações futuras da criança serão fortemente afetadas, porque a cabeça é plástica. A criança tem a cabeça plástica. A criança é fortemente afetável por essa expropriação da experiência, nos brinquedos, nos jogos, na autonomia para brincar. Portanto, ele é afetado na vontade, é afetado na escolha criativa, na partilha simbólica de alguma coisa. Logo, ele é afetado numa corporeidade própria, numa corporeidade ativa, que é o que gera sentido. É essa corporeidade que tende a ser hoje cada vez mais geneticamente e culturalmente controlada pela experiência eletrônica. Apesar, se diz, da exaltação do corpo do consumidor pelos automatismos sensoriais da mídia. Nunca se exaltou tanto o corpo do consumidor quanto hoje. Nunca se exaltou tanto. É o corpo. Tudo se vende pelo corpo. Tudo se passa pelo corpo. Na publicidade, basicamente, o corpo da mulher. Não há feminismo que retire isso. Se isso passa a ser um pouco mais respeitoso, mas ainda assim é o corpo feminino. Claro, o corpo masculino também, mas é uma exaltação da corporeidade. Então, ora, classicamente, tanto a subjetividade empírica, a singularidade, o fato de cada um de nós ser singular, quanto a pessoa moral, tudo isso, como é que se constitui uma individualidade e a moralidade em alguém? Isso resulta de um factum comunicativo em que o eu, é continuamente reconstruído pelo outro. É o outro que me reconstrói continuamente. É o outro com que eu me vinculo. Criança com a mãe e o pai, mas também essa criança com os amigos, com os outros, com os adultos, com até com quem não conhece. É esse outro. E todo um repertório privado e um repertório institucional das comunicações anteriores que ele teve. Então, toda uma tradição. E ainda mais da comunicação que essa criança, esse indivíduo tem consigo mesmo e que tem com o mundo. Ora, portanto, por mais ilusória
que seja uma identidade, essa identidade subjetiva, você como identidade subjetiva, os efeitos dessa identidade subjetiva são importantes. São importantes porque ela constitui o núcleo de um sentimento próprio de interioridade, de redutibilidade. Você saber que você é você. Isso tudo é muito ilusório, né? Mas a ilusão tem efeitos fortes. Então, a mediatização, esse bios virtual, são nomeações sintomáticas de um momento em que está se intensificando o fenômeno de autoconstrução de identidades, favorecidas por organizações de mercado. Quer dizer, o que significa autoconstrução de identidade? Você na criança. É você construir a sua identidade, não mais no plano das instituições, como pai, mãe, amigos, mas a partir dos modelos espelhados por mídia, principalmente na rede. Quer dizer, autoconstrói. Você se constrói no espelho de você mesmo e do que você supõe que você, como você vai repercutir na rede. Então, o isolamento sensorial do homem contemporâneo, e o homem contemporâneo tem um isolamento sensorial, mas é um isolamento sensorial sobre uma rede que é gratificante, que é a rede gratificante do consumo conspícuo, né? o consumo bonito, e sob as aparências também de uma concentração que é tecnocultural do diverso. Isso é o avatar do extremismo individualista, ou do individualismo extremo. É o último momento, é a consequência do individualismo extremo, e desde o fim dos anos 70, esse individualismo se exacerba. Eu sou literalmente contrário àqueles que veem que não é o contrário, que há uma grupalização muito grande, que há as tribos pós-modernas que se constituem, esses são os punks, esses são os rockstars, são os que têm as mesmas tatuagens, e que se tatuam. Na verdade, em toda essa grupalização, se você presta atenção, ela se faz a imagem de um indivíduo forte, um modelo que é espelhado em imagens de consumo conspícuas e fortes. Pode ser no cinema, pode ser na rede, pode ser na televisão. Então, parece estar se confirmando as suspeitas sociológicas, que são antigas, que já são velhas, de que o indivíduo da modernidade atual, ele tende a trocar o ideal da ação deliberada, quer dizer, que é uma ação ético-política, pelo comportamento reflexo. O comportamento reflexo é a conduta baseada na pura racionalidade funcional. É a conduta baseada no cálculo utilitário dos efeitos, né? Que são condutas afins à conveniência dos sistemas técnicos e do mercado. Isso aqui é o ponto, seria o ponto com a discussão sobre também o enfraquecimento, o debilitamento das ciências sociais nas sociedades de primeiro mundo. E em sociedades europeias, por exemplo, cada vez menos em países como os Estados Unidos, apesar da tradição universitária, Estados Unidos é um pouco diferente porque as universidades são encasteladas e bastante separadas da sociedade global. Ainda os estudos culturais, sociais, o Japão faz nenhum investimento mais de Estado em ciências sociais. Em muitos países da Europa procura porque o que é que a ciência social produz? O que é que produz a reflexão social? Ideia. Produz diversidade, subversão de modelos. A produção de ciência social não tem a ver com a produção de artefatos. Ela é produtiva aí, no ambiente desse. Evidentemente, tudo conflui para essa conveniência dos sistemas técnicos e, portanto, se orienta no sentido assim, de uma certa aplicação, né,
é no sentido do aplicado. É o que você ouve, o primeiro discurso do fascista recém-chegado ao governo, é esse o sentido. Eu estou falando aqui de países remotos, mas eu sou do Conselho Deliberativo de um centro de pesquisa importante, que é o CNPq. Tive reunião lá no dia 21. Eu sou representante de ciências sociais lá. E são pessoas altamente capazes, altamente técnico, tal, que... Não. Trocado agora, as pessoas vão trocadas nessa trocação do governo. Mentalidade é essa. O aplicado, claro, pode estar inclusive aplicação, serve para aplicação, são respeitosos, mas a mentalidade é essa. Então, veja só, a cabeça está sendo feita nesse sentido, no sentido de uma conformidade a mercado. A própria religião, a própria crença religiosa se orienta no sentido do mercado. Vocês não se enganem que esses novos fundamentalismos cristãos que aparecem está por trás do mercado dele. É o mercado que está por trás. O Cristo em que se crê hoje parece exatamente com aquele vendedor de automóveis que eu falei há pouco. Aquele cara que você pode comprar um carro e acha que não vai lhe enganar. Né? De preferência, ele deve ter cabelo louro e olhos azuis, né? Parecer com o Cristo Zé Firelli do filme, né? Aquele da folhinha que prega lá. É o mercado. Então, veja só, a mediatização, eu acho que eu escrevi com midiática, como mediatização, ela tem essas linhas, ela tem essas diretrizes, essas linhas diretoras. E essas diretrizes não são mais as mesmas da velha mídia, da mídia que, digamos, primou, que foi hegemônica até os anos 90 do século passado. A partir dos anos 90 entra a dimensão eletrônica, entra a internet e muda muito. Como eu disse, não é mais a tecnologia dos motores, da mecânica dos motores do século XIX, é a tecnologia eletrônica com outras regras de adaptação e de convivência. E que traz para nós uma nova incitação e uma nova fonte de atração que é primal, que é em cima do corpo, que é a conexão. A conexão. A conexão. Com isso aqui nós estamos conectados, supostamente uns com os outros, e conectados instantaneamente ao mundo, e não há nada mais erótico do que estar conectado. Nossa ligação com os aparelhos é uma ligação erótica. Não é erótica no sentido amplo. É uma ligação de eros. Por isso que ela é forte. Por isso que ela é fortíssima. Porque ela nos põe nesse estado, eu diria, que é literalmente gozoso de conexão. É um estado gozoso de conexão. Então, a questão crucial, e uma questão que surge daí, e que é suscitada por essas novas formas de institucionalização, é investigar como é que as relações de poder poderiam oferecer matéria-prima para um novo tipo de política. Essa é uma questão que está sendo levantada em qualquer lugar hoje, e principalmente aqui no Brasil. Como é que as novas relações de poder, tanto essa relação de mercado, pode ser levantada quando se leva em conta o depauperamento da representação parlamentar. Eu não estou me referindo aqui à corrupção apenas dos políticos, que é evidente, a corrupção da classe política, o liquefazimento, a liquefação da classe política. Eu estou me referindo ao depauperamento da representação
parlamentar como um fenômeno ocidental, com graus diferentes. Com graus diferentes. Mas onde a corrupção existe também, mas com graus diferentes. Aqui, simplesmente, as coisas saíram um pouco da medida. Aqui se deu aquilo que os gregos, a gente chamava de hybris. Não sei se vocês conhecem a expressão, a hybris. A hybris é a desmedida. A hybris é o exagero. Quer dizer, não é julgar hybris com que poderia julgar o político, não é porque roubaram, é porque roubaram demais. Né? Isso aí é a hybris, é o exagero, é a desmedida. Se rouba na França, corrupção nos Estados Unidos. Então, o depauperamento da representação parlamentar joga nessa relação de descolamento de povo com poder, joga um meio de campo aí que nós não estamos reconhecendo. De modo que as próprias figuras de representação em países fortes, no centro capitalista mundial, você não reconhece mais. Então, digamos, aí todo mundo dá porrada no Trump, que é uma espécie de Judas, né? Mas isso é geral, o Trump é o Judas. Por quê? Porque nesse descolamento da razão e nessa pura emoção negativa, as figuras se tornam caricaturais.